Bom dia, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Débora Histórica na Companhia Casa da Sogra, no estúdio Companhia Casa da Sogra, para falarmos mais uma vez de cultura, educação, ensino, informação, entrevistas, músicas e uma agenda cultural. Hoje nós vamos verificar a comemoração dos dias, o quadro falando de arte com Lenora Teles Pires, que eu vou comentar hoje, é o último quadro que ela faz no nosso programa, que ela vai depois fazer carreira solo, mas eu vou dar as informações. Conhecendo Política com Selma Prado, nosso quadro continua até terminar esse Conhecendo Política, mesmo depois das eleições. O canal de informação com Naves Ferraz, que sempre tem informações maravilhosas para nós, a nossa agenda cultural. E, aproveitando os meus agradecimentos sempre ao Ulisses Galuti da GECOM, ao Naves Ferraz, por ceder os vídeos dele, ao Lúcio, que está sempre aqui, meu companheiro, meu parceiro, nesse trabalho, tá? E o importante que eu falo sempre é que eu não falo de religião, apesar que tem umas coisas que a gente fala de santos, como hoje nós vamos falar novamente de um santo padroeiro, e política apenas história, tá ok? Então nós voltamos já já. Na semana passada, no programa passado, eu comentei sobre comer versus se alimentar, Hoje eu quero falar só um pouquinho sobre respeito. O engraçado é que todo mundo está pedindo respeito, respeito na minha condição, respeito nas minhas escolhas, respeito daqui, respeito dali. Mas você que quer ser respeitado também tem que respeitar. Então assim, é uma coisa dupla, uma coisa que vai e vem, você dá um respeito para você receber o respeito, eu não estou dizendo que quem está querendo respeito está desrespeitando, eu só estou lembrando que quando você pede respeito, você tem que respeitar também. Então se você faz uma escolha, se você gosta do amarelo, você tem que respeitar quem gosta do verde. Da mesma forma de que quem gosta do verde tem que respeitar quem gosta do amarelo, sem discussão nem nada, não tem que bater, não tem que brigar, não tem que ofender as pessoas, desmanchar amizades. Eu tenho vários amigos que não concordam com muitas coisas que eu sou a favor, eu acredito que o respeito, vocês sempre têm que lembrar que o respeito, quando você quer receber o respeito, você também tem que dar o respeito, tá ok? Continuando então, vamos falar agora sobre as comemorações dos dias. No dia 17 de outubro, ontem, foi o dia da indústria da aeronáutica brasileira, uma das mais respeitadas do mundo, ok? A Força Aérea Brasileira, sigla FAB, celebra neste dia o Dia da Indústria da Aeronáutica Brasileira, uma das indústrias melhores do mundo. A data comemora o voo inaugural do Muniz M-17, que vocês estão vendo aí na tela, em 1935. Projetado em 1934, o monitor utilizado para treinamento de pilotos era capaz de fazer acrobacias, tinha 2 assentos e foi o primeiro modelo de avião a ser fabricado em série no Brasil. O avanço das tecnologias no setor aéreo tem trazido desenvolvimento para a indústria aeronáutica do nosso país e para a Força Aérea Brasileira. Atualmente o caça Gripen NG, vocês vejam aí atrás também, e a aeronave militar multimissão KC-390, também aí mostrando para vocês, lindos, maravilhosos, eu amo avião, fazem parte do projeto de reaparelhamento e, de acordo com o comandante da aeronáutica, contribuem para elevar a capacidade operacional da FAB em suas ações de controlar, defender e integrar o Brasil. Daqui a pouco nós falamos também sobre o dia
do aviador, o dia da aeronáutica, tá? Daqui a pouquinho. Vamos falar primeiro também, hoje é dia do médico, 18 de outubro. Então vamos começar bem lá atrás, tá? Falar um pouco da Grécia e do Egito. Hipócrates, nascido em Tessália, uma ilha grega, em 460 a.C. e falecido em 370 a.C., é considerado por muitos uma das figuras mais importantes da história da medicina. Frequentemente considerado pai da medicina, apesar de ter desenvolvido tal ciência muito depois de Imhotep, do Egito Antigo, o verdadeiro pai das ciências médicas que viveu durante o Antigo Império Egípcio entre os anos de 2686 a 2613 a.C. Imhotep morreu 2500 antes do nascimento de Hipócrates, conhecido na atualidade como pai da medicina. Hipócrates era um asclepíade, isto é, um membro de uma família que durante várias gerações praticara os cuidados em saúde. O médico é profissional e, agora falando do médico atual, né, é um profissional responsável pela promoção da saúde da população, incentivo a uma vida saudável e prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. É uma profissão imprescindível em nossa sociedade. O Brasil comemora neste dia também o dia de São Lucas, um santo católico protetor dos médicos que em vida foi médico e é por isso que é considerado protetor deste profissional. Tanto que tem algumas clínicas chamadas São Lucas. O estabelecimento do Dia do Médico no Brasil é atribuído a Eurico Branco Ribeiro, vejam quem é ele, aí atrás também, um conhecido médico paranaense. O idealizador deste dia no Brasil nasceu em Guarapuava. Em 1902 se formou em medicina pela Faculdade de Medicina de São Paulo. Em 1927 foi professor de cirurgia e fundou o Sanatório São Lucas em São Paulo. Além de médico, ele foi escritor e filantropo e também era um cristão devotado. Assim surgiu seu interesse pela vida de São Lucas, levando-o a pesquisar sobre essa figura cristã, o que resultou em alguns livros a respeito do santo. O primeiro foi lançado em 1969, Médico, Pintor e Santo, que inclusive até no quadro de Falando de Arte, a Lenora vai falar sobre o São Lucas, né, pintor, tá? É uma obra de 4 volumes com mais de 600 páginas. Nela, Ribeiro cita que a Universidade de Pádua, na Itália, começou seu ano letivo em 1463 e em um dia de 18 de outubro para homenagear São Lucas, que foi anunciado patrono do Colégio dos Filósofos e Médicos. O médico paranaense ainda lançou mais 2 obras sobre São Lucas, o livro que Lucas não escreveu em 1969 e Lucas, o Médico Escravo, em 1974. Seus estudos e publicações fizeram com que fosse considerado um dos entendedores de São Lucas em todo o mundo. Tá? É claro que eu resumi, peguei algumas outras partes, mas eu tirei a maioria do blog imedicina.com.br. Tá? Hoje ainda, 18 de outubro, é o dia do pintor. Um grande abraço, eu deixo um grande abraço e parabéns a Lenora Teles Pires, que falará em seu programa sobre o trabalho do pintor, né, que eu te comentei atrás, anteriormente, e a Emma Bianchini, uma amiga linda que tem quadros maravilhosos, dê uma olhada, tem 3 figuras dela aí, dos quadros dela, ela nem sabe, é uma surpresa que eu estou fazendo para ela. A minha amiga Celeste Bueno, o professor Norberto, que foi professor dela, né, não sei se ainda é professor, porque hoje ela pinta quadros lindos também. A minha amiga Sônia Botelho, um beijo para você também, Sônia, uns quadros maravilhosos. A Sônia, ela já foi uma artista
uma pintora que já fez exposições em Nova York, na Espanha, em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. Uma pessoa ela foi muito famosa nisso. Hoje eu não sei se ela ainda pinta, mas ela foi professora de pintura, tudo, tá? E a todos os artistas dessa categoria e também aqueles que são excelentes pintores de parede, que também precisa ser artista para fazer uma cor, para pintar as paredes da nossa casa também, para a nossa alegria, e precisa entender, tá? Mas não é para qualquer um que é assim. Hoje eu também aprendi a pintar a parede, então eu pinto a parede da minha casa, mas eu não me sinto uma artista não, tá? Bom, vamos lá. Dia 23 de outubro é dia da Força Aérea Brasileira e do Aviador, como eu falei anteriormente. Nesse dia, o Dia da Força Aérea Brasileira e Dia do Aviador, essa data foi escolhida porque em 1906 foi realizado o primeiro voo bem-sucedido do inventor Santos Dumont. Está aí a figura mais famosa, né, de Santos Dumont, a bordo de seu 14 bis, também está aí a figura, em Paris. Dumont conseguiu um voo de 70 metros de altura, provando a capacidade de dirigibilidade de um aeroplano. Somado a essa façanha, foi também criado o Dia da FAB, que é o Dia da Força Aérea Brasileira, no contexto da Segunda Guerra Mundial. A FAB foi criada em 20 de janeiro de 1941, juntamente ao Ministério da Aeronáutica. A FAB, Força Aérea Brasileira, hein? Na época do então Estado Novo, comandado por Getúlio Vargas. O objetivo do governo Vargas, era unificar as já existentes aviações militar e naval e torná-las mais sofisticadas e organizadas. Joaquim Pedro Salgado Filho foi o primeiro homem a chefiar esse ministério. Com a criação do Ministério da Aeronáutica e da FAB, o Brasil investiu pesado na criação de infraestrutura como bases aéreas. O uso dos primeiros aviões da FAB teve caráter de patrulha das costas marítimas. Conheça a FAB, Força Aérea Brasileira, conheça mais sobre seu Brasil, sobre as suas Forças Armadas. Eu, inclusive, antes até de mostrar algumas figuras para vocês, eu quero fazer um comentário. Eu estava até num lugar e uma criança falou assim para mim que não gostava de policial porque policial não faz nada. E aí eu telefonando para um amigo meu já assim, acho que é um ano mais novo do que 1 ano e meio mais novo que eu, ele não gosta das Forças Armadas porque ele também acha que militar não faz nada, né? Gente, desculpem, mas PQP, né? Como assim? Eles acham que não faz nada o militar? Porque eles devem ver os militares andando na rua, os policiais, e acham que eles não fazem nada. E eu comentei, você entra como soldado, né? O que você faz para ser cabo? Será que você não faz nada? E para você ser sargento, o que você faz? Depois tenente, né? Primeiro, segundo, terceiro sargento, primeiro, segundo, terceiro tenente, tenente coronel, né? Aí você vai para capitão. Você acha que você não estuda para ser capitão? Ou você acha que só vai lá, passa o tempo e você é capitão, né? Eu ainda vou fazer uma entrevista para mostrar para as pessoas o que precisa para chegar ao topo, né? Depois capitão, de vários tempos de capitão, vai a major, né? E para chegar a major, que é um nível bem alto, você não faz nada. Eu trouxe 3 tenentes e um major aqui no programa, né? Esses tenentes que vieram, que foi do bombeiro, né? Do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Militar, que foi do Exército. Vou trazer aqui para vocês, depois do dia 23, um tenente da aeronáutica, uma tenente da aeronáutica, né, acho que vai ser uma mulher, são responsáveis pela parte de jornalística, né, de comunicação.
Então, para ser uma pessoa de comunicação das Forças Armadas ou que seja da Polícia Militar, não estudou nada? Adivinhou assim, ó, como que eu vou fazer o trabalho de comunicação? Pelo amor de Deus, é uma ignorância, ainda que uma criança que falou para mim não sabe nada, né? Mas uma pessoa adulta falar para mim que o militar não faz nada, é uma ignorância total, né? Não vou nem me desculpar, tá? É uma ignorância do tamanho de sei lá o quê, do mundo. Né? Acha que chega a ser ter um grau de tenente, né? O major da Polícia Militar, o Major Tasso que eu entrevistei, ele está lá porque, sei lá, deve ser conhecido de alguém, que inclusive acho que tem 3 Tassos lá na polícia. Né? Que eu estava falando uma vez com um coronel também. Ele falou, conheço o Major Tasso, né? Ele tem um irmão lá também. Então vocês acham que para chegar a coronel você não precisa estudar. Simplesmente anda com aquelas medalhinhas lá de enfeite, assim como eu coloco o meu colar, o meu brinco. Né? Então eles estudam sim, e estudam muito. Nós conhecemos eu nem lembro, acho que ele é capitão Neves, né, da aeronáutica. Ele tem 4 faculdades, ele é professor da aeronáutica, ele tem 4 faculdades. Então vocês acham que eles não estudam? Porque dentro do exército, dentro da marinha, dentro da aeronáutica, tem cursos. E não é fácil, tá? Outra coisa, nós vamos ver também, eu ainda vou falar mais sobre isso, tá? Olha, nós vamos ver a indústria aeronáutica brasileira, nós vamos ver a FAB, a Força Aérea Brasileira, em ações no campo social, nós vamos ver a Força Aérea Brasileira em ações nos campos econômico e político, nós vamos ver a Força Aérea Brasileira e a sua. Agora nós vamos ver quais são a missão, a visão, né? E os valores dela. Então tá, qual é a missão da Força Aérea Brasileira? Proteger o espaço aéreo brasileiro, garantindo a soberania dos interesses nacionais e a liberdade de cada cidadão. Eu acho que eu fiquei nervosa e até aumentei meu tom de voz, né? As pessoas acham que não fazem nada. Né? Então, não tem estratégia nenhuma para proteger o espaço aéreo brasileiro, né? É assim, né? Você cai lá de gaiato e fala, vamos proteger, né? Não existe engenharia de aviões na aeronáutica, tá? Bom, a Força Aérea Brasileira e a sua visão, construir o futuro a cada dia, aperfeiçoar e adaptar, sabendo onde e quando chegar. Tá? A Força Aérea Brasileira e seus valores, comprometimento, disciplina, integridade, patriotismo e profissionalismo, ok? Agora, quais são os objetivos da Força Aérea Brasileira? Administração e logística. Então, isto significa, senhores, que acham que o militar não faz nada, né? Administração, ninguém é formado em administração, economia, contabilidade, né? Logística, será que não existe um departamento de logística lá com pessoas qualificadas para trabalhar com a logística? Né? Ciência e tecnologia. Quem que trabalha com a ciência? O Zé Mané ali que nunca estudou nada? Né? E a tecnologia então? Tá? Defesa e controle. Como que nós vamos trabalhar na defesa, né? Se, por exemplo, vamos dar um exemplo que não é um exemplo bom, tá? Mas o Júlio César, ele era um general, né? Ele estudava a defesa, o ataque e a defesa, simplesmente porque ele adivinhou como iriam ser as coisas ou ele estudou para ser um general? Né? Os recursos humanos, tá? Emprego e interoperabilidade, tá? Bom, estes são os objetivos da Força Aérea Brasileira.
Agora eu fico indignada quando as pessoas não têm conhecimento da causa ou acha que um médico não estuda, ou acha que um médico é militar porque ele é militar, não porque ele fez medicina. Dentro das Forças Aéreas Brasileiras, dentro do Exército, dentro da Marinha, tem médico, tem contador, tem administrador, tem todas as profissões, inclusive as profissões técnicas, tá? Então, para de ser ignorante e achar que as Forças Armadas não fazem nada, porque elas têm muito trabalho. O Tenente do Exército aqui falou o que eles fazem. Entra no site, então, procura o site oficial do Exército, o site oficial da Aeronáutica, o site oficial da Marinha, o site oficial da Polícia Militar, né, para vocês verem o que eles fazem. Eles não ficam só andando por aí não, tá ok? Bom, vamos lá, um momento musical para homenagear as asas. Sonho de Ícaro na interpretação de Biafra. As pessoas conhecem essa música como do Biafra, né? Mas é o que eu sempre falo. O compositor dessa música é Carlos Roberto Piazzoli, mais conhecido como Pisca. Ele faleceu em 30/12/2011. Ele foi integrante da banda Casa das Máquinas, de 1973 a 78. Você lembra da banda Casa das Máquinas? Eu lembro também, gostava. Porque dia a gente traz aqui, tá? Uma música da Casa das Máquinas, né? E ele compôs essa música em 1983, então vamos ouvir só um pedacinho dela e a gente clica no link do YouTube para ouvir essa música, tá ok? Gostado, que vocês já conheçam e que conhecem e tenham também relembrado dessa música, que eu acho muito bonita. Vamos lá para o quadro Falando de Arte com Lenora Teles Pires. Hoje é seu último dia com este quadro aqui no programa Débora Histórica, porém uma excelente notícia que a Lenora fará o seu programa solo no site do YouTube lenorarte.com. com muitas matérias e notícias no mundo da arte, pinturas, esculturas, exposições e matérias de excelente qualidade cultural na área dela, tá ok? Então, Lenora, bom trabalho para você, muito sucesso em sua nova jornada. Falando de Arte, com Lenora Teles Pires. Bem-vindos a mais um Falando de Arte, desejamos um ótimo dia para vocês. E hoje é um dia especial porque é o dia do pintor. O dia do pintor não é só o pintor que embeleza a sua casa com os quadros, é o pintor de parede também, que ele vai te embelezar, ele vai trazer texturas, cores, e, enfim, vai alegrar o seu ambiente, torná-lo adequado. Cada cor tem um simbolismo, então o pintor também se adequa a esse padrão de cor relacionada com emoções, então ele também é considerado um artista. E o Dia do Pintor, que é dia 18 de outubro, é celebrado anualmente. E essa data também homenageia não só apenas, como eu já falei, os pintores de quadros, mas esses que têm os dons de mudar os ambientes, né, conferindo cores, texturas e um bom gosto. O trabalho dos pintores é essencial para a construção civil e decoração, pois ajudam a construir espaços que transmitem sentimentos e emoções para as pessoas. O dia 18 de outubro foi escolhido como o Dia do Pintor em homenagem a São Lucas, o Evangelista. De acordo com os relatos bíblicos, o chamado médico amado é conhecido por ter pintado retratos de Jesus Cristo e Maria, e por esta razão é tido como o padroeiro dos artistas. E vou fazer também agora uma oração que eu acho muito bonita.
ao Senhor, Senhor, Mestre dos Mestres. Maravilhoso é o dom que me deste, na louvada missão de servir-te com alegria e de exercer o meu trabalho com amor e dedicação. Por isso, agradeço-te por permaneceres sempre comigo. Tu que és o maior dos artistas, fonte das mais belas inspirações, abençoa o meu talento e as minhas obras. Dá-me equilíbrio entre a razão e a emoção, humildade e sabedoria para aperfeiçoar. Inspira-me, ó Mestre, da criação do novo e do belo. Protege também todos os artistas e artesãos, e suas carreiras e gêneros. Faz com que minhas obras contribuam para a construção do teu reino e que eu prospere, segundo teus desígnios, pelos caminhos gloriosos da arte e amor ao próximo. Que assim seja. Autor desconhecido. Bom, gente, se eu fosse falar dos pintores que eu admiro, são inúmeros e eu não seria justa se eu elogiasse algum amigo, não elogiasse outros. Então eu vou falar com vocês de alguns artistas que eu tive o privilégio de fazer a curadoria quando eu organizava algumas exposições. Por exemplo, a Léa Meirelles, que é uma grande artista, ela deu início à sua carreira pela observação, então nós aprendemos muitas coisas observando. Ela via sua mãe pintar, que era autodidata e pintava maravilhosamente bem, com perfeição, e ela se inspirou muito naquela atividade diária da mãe. E ela gostava muito de desenhar. E assim que ela entrou na escola, a Madre Manuela falou para ela: Leia, eu estou impressionada com seus desenhos. E por aí ela começou a aprender, teve aulas com alguns professores, e com Carvalho de Castro, que foi um grande pintor para ela, Miguel Lopes Palas, e ela foi se aperfeiçoando, mas ela já nasceu com esse dom. E tem muitos outros pintores que são autodidatas, e eu vou citar agora alguns para vocês, vou mostrar algumas obras de alguns pintores que eu fiz a curadoria. Tá? Um grande abraço a todos. É muito importante que vocês deem uma clicada, curtida no Falando de Arte, para a gente crescer, para a gente ter mais força na internet. Então eu dependo muito de vocês, aceito sugestões, perguntas. E, mais uma vez, muito obrigada pela audiência de vocês e meus parabéns de coração a todos os pintores do mundo. Muito obrigada e até a próxima. Vocês se despediram da Lenor aqui, tá? No programa Débora Histórica, hein? Ela vai estar no YouTube, Lenor Arte. Quem acompanha ela pode continuar acompanhando ela lá no site dela, tá ok? Então vamos lá, política, 12ª parte da série Conhecendo Política com Selma Prado. Conhecendo Política, com Selma Prado. Chega-se no regime militar, percebe-se que tem uma disparidade muito grande. E o que o regime militar decide fazer? Algo chamado pacto federativo. Quem está mais, dá para quem tem menos. Então, todo o dinheiro passa a ser concentrado aonde? Na União. Passa a ser concentrado em Brasília. E Brasília vai distribuir esse dinheiro para os estados, para que esses estados se desenvolvam, dando origem. Isso começa lá no regime militar. Hein? Olha quantos anos já se passaram.
E o que começa a acontecer? Alguns estados usam de maneira muito inteligente esse dinheiro e experimentam grande crescimento econômico. Entre os estados que vão apresentar um crescimento econômico razoável, graças a isso, está o estado da Bahia, que hoje tem fruta no Vale do São Francisco para exportação, tem soja no oeste da Bahia, né, na região de Barreiras, que tem o polo petroquímico de Camaçari, o polo siderúrgico de Aratu, que tem indústria automobilística, que tem o porto de Salvador, por onde sai muito açúcar, que tem também o Recôncavo Baiano, onde você tem cultivo de cana-de-açúcar e de fumo, que tem o turismo em Salvador, né? Então, alguns estados aproveitam muito, tanto que no meio de várias crises aí, enquanto o estado de São Paulo estava experimentando uma taxa de crescimento de 0,5%, 1%, a Bahia estava experimentando 5% de crescimento. Tá? E mandando gente embora, não, lá não tem o que fazer. Como não tem o que fazer? Se você tem polo siderúrgico, polo petroquímico, indústria automobilística, cultivo de soja, cultivo de frutas, São Paulo só tem, hoje São Paulo só tem cana. Tirando cana e gato, São Paulo não tem nada. E nós também não temos tem recursos. banana aqui? Sim, não, no Vale do Ribeira, entendeu? E nós não temos recurso mineral nenhum. Então, o resultado, praticamente toda a economia de São Paulo está pautada nesse processo de industrialização e prestação de serviços atualmente. Aí, o que ocorre? Não, quem mais trabalha, ganha mais, é quem mais manda dinheiro para Brasília. E que recebe menos, né? E que recebe menos. Então, o que está acontecendo hoje? Em 2015, São Paulo mandou 435 bilhões para Brasília e recebeu 31 de volta. Vocês anotaram a diferença, assim, os valores? Nós perdemos 406 bilhões para Brasília. Em compensação, você teve, no mesmo ano, eu lembro desse índice, eu preciso até conferir. Se eu não estou enganada, a Bahia mandou 28 e recebeu 34 de volta. Quando você pega hoje a distribuição de recursos do governo federal, um dos estados que mais recebe dinheiro é o Maranhão, gente. Não é que eles estão recebendo de hoje. Eles estão recebendo há mais de 30 anos. E não fazem nada. Maranhão continua sendo o estado mais pobre da federação. A população do Maranhão vive na miséria. E uma elite lá que é sempre a mesma. Basta vocês olharem agora a eleição para ver quem que vai sair lá. São sempre os mesmos. Permanecem no poder. Aí o que o cara faz? Eu estou no estado que não tem educação, não tem um hospital, não tem porcaria nenhuma. Vou para São Paulo. Tá? Só que você pega a Bahia, está recebendo praticamente o mesmo que São Paulo, só que a Bahia tem 15 milhões de habitantes. E São Paulo tem 42. Olha a diferença, né? É óbvio que mais cedo ou mais tarde, esse pacto federativo vai fazer o quê? Vai fazer São Paulo falir. E já começou. Nós temos hospitais lotados. Mas se você for ver, fizer uma triagem, uma grande parcela desses pacientes não são de São Paulo. Não são, esse é o erro. Porque quem é de São Paulo não consegue se consultar, ter acesso. não consegue ter acesso. Porque a gente não tem acesso, porque outros estados, outras cidades trazem todos os pacientes para cá. Entenda que isso não é culpa do cidadão, até um determinado ponto. Porque ele votou. Tá? Mas, aí o que acontece? O Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro faliu, roubaram todo o dinheiro. Gente, eu vou ser muito sincera com vocês. Nem que o Sérgio Cabral quisesse, nem que ele quisesse transformar a mulher dele na Rainha Elizabeth, em termos de joias, não dá para roubar todo o produto, né? Todo o PIB de um estado. Não dá, é impossível roubar isso. Porque, inclusive, E aí, no Rio de Janeiro... você vai me perguntar como
São Paulo, como o Rio de Janeiro faliu? É lógico. Se o Rio manda 200 bilhões para Brasília, volta 10. Tá? Volta 20, 25, uma coisa do gênero. E mais um monte de miserável fragelado de outros estados para o Rio de Janeiro, só aumentando as favelas do Rio de Janeiro. Com que dinheiro, meu Deus do céu, esse governo vai poder garantir para essas pessoas que estão chegando infraestrutura mínima de moradia, de educação, de saúde, investimento em saúde? Como? E o que está acontecendo? Resultado, o Rio faliu, não tinha Sérgio Cabral roubou, o Rio faliu, não tem mais hospital, não tem isso. Gente, não foi só o Rio. O Rio faliu. Rio Grande do Sul também faliu. Minas Gerais também faliu. E o próximo a falir, olha bem na minha cara, vai ser São Paulo. Então, e tudo as cidades mais importantes do Brasil. Entendeu? Nós já perdemos poder político. Por quê? Porque as coisas... Veja bem a situação. Nós temos 42 milhões de habitantes. É o estado que tem a maior população do Brasil. Quantos senadores nós vamos eleger nessa eleição? 2. Vamos eleger o mesmo número de senadores que o Acre, que não tem ninguém lá. É óbvio que se de metade do Brasil para cima está todo mundo se beneficiando com o Pacto Federativo, trabalho pouco e ganho muito, essa que é a real, né? Não vai haver nunca em Brasília, por melhor que seja a intenção de um deputado federal de São Paulo, do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, uma mudança nesse pacto, porque não interessa para ninguém. Não interessa para a maior parte dos estados do Brasil. Então, quando eu vejo malas de dinheiro em Salvador, o cara roubou, nossa, encheu um apartamento de mala de dinheiro. Todo mundo viu isso. Quando eu olhei aquelas malas, eu pensei, olha o meu dinheiro ali. É o dinheiro de São Paulo. É o dinheiro que está saindo daqui. É o meu dinheiro, é o teu dinheiro. É o dinheiro de todo mundo, não interessa se é paulistano ou paulista ou não, é o dinheiro de quem está trabalhando aqui, que está lá. É o dinheiro que está nos faltando para melhorar as condições, por exemplo, do complexo do Hospital Central, que é o Clínicas, para até poder dar um tratamento melhor para aquele sujeito que está vindo de outro estado para cá para se tratar, porque o governo dele é incompetente, é preguiçoso, é mal intencionado. E é sim, porque recebendo dinheiro há 30 anos, pelo menos os hospitais de cada capital de estado tinham que ter uma condição um pouco melhor para dar um atendimento razoável à sua população. Mas nem isso eles não fazem. Em alguns casos, eles preferem pagar uma ambulância e até uma passagem aérea para o seu cidadão vir para cá e ficar jogado aí, ali na Doutora Arnaldo, que você encontra muita gente que é trazida para São Paulo, e às vezes vem com a família, né? Vem um familiar. O doente está dentro do hospital, mas o familiar não tem para onde ir. Então a pessoa chega aqui na cidade de São Paulo e fica pedindo esmola. É um trabalhador, é um cidadão que saiu da casa dele em outro estado, veio trazer um filho para se tratar aqui, porque no estado dele o governo não está nem aí, e ele fica jogado no meio da rua. Outro dia mesmo eu estava vendo um caso no Hospital do Câncer Infantil, que eles estavam falando no caso de um menino que chegou e veio com o pai.
E por um acaso, um médico que atende o menino, viu o pai lá no hospital todo dia, estava passando pela Marginal à noite e viu o pai do menino dormindo debaixo de um viaduto. Porque eles mandam a pessoa e larga aqui. Eles não se preocupam em pagar uma estadia para a família. Se não é a casa roupa e acolher, mães que trazem filhos, criança com câncer, e dá para elas um teto enquanto o filho está em tratamento, o governo do estado de origem dessa mãe não faz nada. Então a pessoa chega aqui e fica por conta de São Paulo. Ela fica por conta de São Paulo no tratamento, ela fica por conta de São Paulo na hospedagem da família, ela fica por conta de São Paulo pela medicação, ela fica por conta de São Paulo por tudo. Só que São Paulo vai chegar num ponto que não vai aguentar mais isso. Outro dia eu falei com um candidato a deputado federal sobre isso, sobre o Pacto Federativo. E eu estava conversando com ele e olha, vai ter que sentar em Brasília, que formar uma bancada dos estados do Sul, do Mato Grosso. Não é para acabar, não estou dizendo, não manda mais dinheiro nenhum, mas para dar uma reequilibrada, pelo menos uma maior proporcionalidade em relação à população do estado, emissor e receptor de dinheiro. Ou seja, não adianta, gente, estado que tem maior população tem que ficar com um volume maior de dinheiro para poder garantir infraestrutura. O programa Débora Histórica tem o apoio cultural de Estúdio Companhia Casa da Sogra, www.ciacasaдаsogra.com.br. Gente, quem quiser comentar sobre o que a Selma Prado fala, comente, manda para mim um e-mail ou comente até no YouTube também. Meu e-mail é deborahistorica@gmail.com. Vamos ouvir mais um pouquinho no canal de informação com Naves Ferraz. Nesse vídeo o tema é democracia comunicativa. Também podem comentar. O Naves Ferraz, ele tem também um canal dele, tá? Que ele me passa os programas, então tá. Vocês podem procurar como André Naves ou Naves Ferraz e vocês vão ouvir todos os vídeos dele, tá ok? Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre a necessidade de votar nos candidatos ideológicos, ainda que estejam muito mal avaliados nas pesquisas. Não devemos votar naqueles mais bem colocados na pesquisa. Por quê? Porque democracia é comunicação. Democracia, o seu voto é uma mensagem direta aos governantes. Nesse sentido, a cada voto que você der, se aquele eleito for um verdadeiro estadista, e assim que se espera que todos os nossos presidentes governantes sejam, eles vão entender a mensagem que uma parcela ampliada da sociedade, maior ou menor, prefere certos candidatos, sejam eles os mais à direita do espectro ideológico ou os mais à esquerda. Nós temos de acreditar e votar. O segundo turno, sim, nele nós votamos naquele menos pior, mas no primeiro turno nós votamos no melhor, ainda que ele esteja mal colocado nas pesquisas, porque nunca devemos perder isso de mente. A democracia é, em última análise, comunicação. É importante lembrarmos que não só os cargos majoritários, presidente, governador, senador e prefeito também, a gente precisa votar naqueles nossos candidatos preferidos, ainda que sejam menos pontuantes nas pesquisas. Quando votamos para cargos de deputados, sejam eles estaduais ou federais, ou até vereadores nas eleições municipais, nós estamos exercendo o nosso voto, no sistema proporcional, ou seja, votamos na pessoa e no partido ao mesmo tempo. E no fim,
quantidade de votos que o partido obtiver será essa mesma quantidade que refletirá o número de cadeiras que ele terá na Câmara ou na Assembleia. Pois bem, não devemos votar apenas na pessoa. É importantíssimo que cada um de nós pesquise, aprofunde-se, leia e veja quais são as coligações, quais são todos os candidatos do partido, quem são os aliados desse partido, o que esse partido representa, porque o nosso voto, além daquela pessoa preferida, também pode fortalecer um partido e pode colocar aqueles que a gente não quer ver mais no Congresso Nacional. Então, muito cuidado na hora do voto. Vote sim nos seus preferidos, ainda que estejam mal colocados na pesquisa, e votem sim, mas conscientemente. Lembrem-se sempre, o voto nulo não anula eleição. Muito obrigado. Nossa agenda cultural. Vamos pegar as nossas agendinhas, reservar os dias para os seguintes eventos. Continua o Fantasma da Ópera em cartaz lá no Teatro Renault, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio 411, até o dia 23 de dezembro de 2018. Não esqueço, sempre vou falar. Vou continuar lendo o livro Fantasma da Ópera e depois comentar com vocês, ok? Bom, no dia 19/10, sexta-feira, agora amanhã, a Abrace, Academia Brasileira de Ciências, História, Artes e Literatura, fundada em 1910, vai homenagear a Lenora Teles Pires com mérito artístico por suas obras e cultural por seus livros, a qual ocupará a cadeira acadêmica de arte de Tarsila do Amaral, e também neste mesmo dia, euzinha Débora Spaziani, receberei o voto de louvor por falar sobre história, e o programa Débora Histórica receberá o diploma e a medalha por mérito artístico e cultural. Que é a minha intenção, passar a cultura para vocês, passar história, lembrar de coisas, porque a história do nosso país, a história da nossa vida, ela não pode morrer, tá? Portanto, inclusive, eu quero lutar muito para que os museus sejam abertos, reabertos, visitados e tenham exposições boas, né, para a nossa cultura, tá? Não vamos deixar a nossa história morrer. O evento será realizado no Instituto Federal de São Paulo, na rua Pedro Vicente, 625, no Canindé, às 19 horas. Quem quiser ir, por favor, mande um e-mail para mim, deborahistorica@gmail.com, para a gente mandar o convite para vocês, tá ok? Dia 27/10 é o Halloween aqui na Companhia Casa da Sogra, na rua Heitor Ariente, número 109, Jardim das Vertentes, a partir das 17 horas. Traga doces e bebidas não alcoólicas para que possamos partilhar todas nossas brincadeiras, tá? E deixa eu te perguntar, a Reptiles vai tocar? Ainda não sabe? Então tá. Estou aguardando a autorização da prefeitura. Tá. Legal, hein? Ó, nós vamos ter Reptiles de novo aqui na nossa agenda cultural e semana que vem eu dou um parecer para vocês, tá bom? Bom, encerramento do nosso programa hoje, vamos com Equinox, parte 4, de Jean-Michel Jarre, do álbum Equinox, de 1978. Uma pontinha para vocês, né? Uma degustação para vocês e acessem o link para ouvir a música inteira, que é linda, maravilhosa. Eu amo Jean-Michel Jarre. Tá, ok? Então vamos lá. Até o próximo programa.